Pois bem, meu querido aluno, uma vez que você conhece a estrutura geral da prova, vamos ver agora skill por skill e cada tipo de questão que cai em cada uma dessas skills, tá? Você tem que estar preparado, estrategicamente falando, para fazer essas provas. E vamos começar pelo reading, porque é a primeira prova que você se depara quando tá no momento lá do teste, tá? Olha só, a reading section, né, que é de leitura. Nessa sessão, você é avaliado por 3 textos. Ainda que tenham 4 textos, você é avaliado apenas por 3. E por que tem um quarto texto, Priscila? Porque a ITS está formulando, está testando novas fórmulas de questões mesmo, tá? E aí ele coloca 4, mas você não vai saber quais são os 3 textos que você vai estar sendo avaliado. Então, faça os 4, né? As 40 questões, porque são 10 questões por texto. Faça todas as questões com a mesma dedicação, tá? Com a mesma dedicação, amor e carinho, ok? Olha só, cada texto tem aproximadamente 700 questões. E aí, então, a prova vai durar de 54 a 72 minutos, tá? 54 se forem 3 textos e 72 minutos se forem 4 textos, ok? E cada texto você vai ter 18 minutos para fazer, para responder 10 questões. Apesar de que, como tem aí nesse maisinho, você consegue brincar assim com as questões. Você consegue fazer a primeira questão, ir para a última questão do último texto e depois voltar para a segunda, entendeu? Você não tem esse limite. Então, é 54 minutos para as 30 questões, tá? É claro que você vai demorar mais em umas e vai demorar menos tempo em outras. A minha sugestão para você é que você selecione as questões que você ficou em dúvida, tá? Para caso sobre tempo você voltar nelas. Agora, cuidado para não se debruçar muito, né, em questões assim, porque geralmente a primeira opção que a gente escolhe é a correta. Então, tenha cuidado, tenha segurança, ok? Os tipos de texto que você vai se deparar são de classificação, de comparação e contraste, de causa e efeito, tipo, o que causou o coronavírus? Quais foram os efeitos disso na sociedade? Oh, meu Deus do céu. Problemas e sugestão de soluções. São textos não tão simples, mas bastante informativos, tá? Em relação ao texto em si, é o seguinte: não o leia, tá? Não leia o texto, você tem que ir direto para as questões, ok? Se você for do tipo ansioso como eu, aí sim você pode ler a primeira frase de cada parágrafo, mas não se debruce em ler o texto, porque 2 coisas podem acontecer. Ou você não vai conseguir entender de cara e vai precisar ler mais de uma vez, e vai perder tempo, né, tentando ler detalhadamente. Ou você vai passar o olho, não vai entender nada e só fez perder seu tempo, tá? Então, não é para ler o texto de jeito nenhum. É super possível você fechar o reading, fechar a prova, acertar todas as questões sem ler os textos que se referem às questões. No TOEFL existe uma pegadinha clássica que é o seguinte: na maioria das questões existem informações sobre os parágrafos em todas as opções, tá? Todas as informações vão estar no texto, ou seja, todas as opções ali, letra A, letra B, letra C, letra D, vai estar de alguma forma apresentado no texto, mas só uma alternativa é que responde a questão. Então você tem que ter cuidado com esse tipo de coisa, ok? Agora, como responder essas questões, né, que é a parte mais importante? Como eu falei e enfatizo mais uma vez, leia primeiro a questão. Ache a palavra-chave sobre a questão. Você vai ver que a maioria das questões se responde assim, mas isso é uma maneira geral, tá? Porque existem vários tipos de questão e eu vou te mostrar uma por uma. E as questões geralmente aparecem na mesma ordem que o assunto está sendo abordado no texto, tá? Mas cuidado, eu sei que parece besteira, mas cuidado, porque às vezes tem assim, terceira questão: o que o autor quis dizer no parágrafo 4 com a seguinte frase? Cara, é a terceira questão, mas o parágrafo é o 4. Então, a gente não quer perder tempo de jeito nenhum. Então, máxima atenção nas questões, no que a questão de fato está perguntando, ok?